Shalom, amados irmãos e irmãs. Que a graça do nosso bom Deus, Criador dos céus e da terra, soberano, todo-poderoso Yahuwah, seja com todos vocês, em nome do nosso Salvador, do seu Filho ungido, da sua palavra viva, Yahushua, o Messias. Irmãos, eu venho aqui transmitir, compartilhar com vocês mais um entendimento que o Pai tem me dado da sua palavra, através da sua misericórdia, seu amor, de sua graça. Aleluia. E como diz a palavra dele, nós somos luz e não tem como colocar uma luz embaixo, da cama. Tem que botar no lugar mais alto da casa. Ou seja, a gente tem que compartilhar, irmãos, com toda humildade, do nosso jeitinho, cada um tem seu jeitinho, compartilhar as bênçãos, o que o Pai tem nos revelado para com os outros irmãos. Porque assim a gente cresce, a gente se fortalece, e cada irmão retenha o que for bom e busque sempre o entendimento, da palavra por vontade própria, por conta própria. Ore ao Pai, o Pai é Espírito. E o nosso Messias está com o Pai. E é Espírito vivificante. Então eles estão nos ouvindo, irmãos. O nosso Pai e o nosso Rei. E o Messias se sacrificou para que enviasse o Espírito do Pai para todos nós que cremos nele, que cremos no Evangelho, em sua palavra, que nos arrependemos dos nossos pecados. Então, se orarmos e pedirmos sabedoria divina ao Pai, em nome do Filho, com certeza irá ser concedida essa sabedoria, para a honra, para a glória e louvor do seu poderoso e majestoso nome. Aleluia. Então, irmãos, a mensagem que eu queria trazer é o seguinte, o servo do Pai, Moisés, ele foi levantado pelo soberano para libertar o seu povo do cativeiro, do antigo Egito. O antigo Egito, irmãos, ele é como se ele representasse as grandes metrópoles, as grandes cidades, essas cidades evoluídas, com muitas construções, tecnologia, e por aí vai. Então o que é que acontece? O povo estava sofrendo porque José, um dos filhos de Jacó, Israel, tinha morrido. Então o povo ficou à mercê dos egípcios. E com o passar do tempo esqueceram, das raízes, esqueceram de José, da história de José, que levou o povo de Israel para o Egito e tal. Enfim, e aquele tempo todo o povo se multiplicou, e o povo esqueceu da história de José, o que José fez pelo povo de Israel e pelos egípcios também. E aí o povo acabou sendo escravizado, O povo sofreu muito na mão dos pagãos, porque o Egito, como representa essas grandes metrópoles, essas grandes cidades, e essas grandes cidades, essas grandes metrópoles, elas são mergulhadas em paganismo. Ou seja, as pessoas não têm temor, não têm respeito pelas coisas do alto, pelas coisas do Pai. Então, assim, uma nação que não tem um povo fiel ao Criador dos céus e da terra, a tendência é ela sofrer, Então, as orações do povo de Iá subiu aos céus. O Pai ouviu, porque o Pai é misericordioso. Então ele levantou o seu filho Moisés. Então, o que é que acontece? Moisés
através, né, das ordenanças da palavra de Yahweh, libertou o povo e levou o povo para o deserto, separou o povo das nações pagãs, separou. E para cumprir a promessa, né? Porque o Pai tinha prometido aos nossos antepassados, aos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, uma terra, né, abençoada, que na época da antiga aliança se tratava da terra mesmo, física, né, a terra prometida, que mana leite e mel. Então assim, o Pai separou primeiro, tirou o povo dessa mistura, dessa nação pagã, separa o povo dele, para o povo caminhar segundo a vontade dele. Foi aí que ele deu a lei dele, a Torá, a palavra, né, em ordenanças lá, para que o povo caminhasse segundo a vontade dele, para que o povo prosperasse, né? Então, é só você meditar no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números e Deuteronômio, que tem toda essa história. E aí o Pai, ele abençoa poderosamente, graciosamente ao seu servo Moisés e a todos aqueles que obedeciam a ele, temiam a ele, né? O amavam, né? Buscavam de todo o coração. E quando Moisés ainda era vivo, todas as nações pagãs que se atrevia, né, a guerrear com Israel, com o povo de Iá, eram derrotadas. Porque Iá era conosco, sempre ele é conosco, ele sempre é com todos aqueles que o amam. Então naquele tempo, Moisés ali, um servo fiel, temente, humilde, muito humilde, né? Temente ali o Criador, obedecendo tudo. Então o Pai abençoava poderosamente e ia destruindo, né, as nações pagãs que tentavam interromper, interferir, atrapalhar a peregrinação em busca da terra prometida. E aí o que é que a gente vê, né? Quando Moisés ele morre, porque Moisés, em toda essa caminhada, né, em um determinado momento ele desobedeceu ao Criador, devido ele foi levado pelas murmurações, né, do povo, que o povo é muito murmurador, é um povo que se faz de vítima, um povo que chora demais, e tudo isso deprecia a graça do Pai, entende? Quando o crente de verdade fica chorando, se lamentando, reclamando, ele não está glorificando o nome do Pai. Porque o Pai é o Todo-Poderoso. Então se você crê no Deus Todo-Poderoso, não há motivo de você estar lamentando, chorando, reclamando. Pelo contrário, só há motivo de você dar glória, graças por todas as coisas. Então, Moisés acabou sendo levado pelas tempestades, pelo barulho desse povo murmurador, porque ele era responsável ali por aquele povo, né? O Pai tinha levantado ele, então o povo ouvia tudo que Moisés falava, então o povo ia reclamar para Moisés também, pedindo para Moisés orar ao Pai, enfim. E aí chega um determinado momento, que é a questão da água lá, né? Ele e Arão, e eles perceba que tudo, o povo de Iá, os verdadeiros seguidores da palavra do Pai, tudo entrega ao Pai primeiro, né? Então, nesse momento, Moisés não glorificou o nome do Eterno, acabou falhando lá naquele milagre, em mais aquele sinal, porque foram vários sinais que o Criador deu para o povo, e mesmo assim o povo ainda continuava rebelde, de dura serviço, incrédulos. E nesse momento, Moisés falhou, e aí por isso ele não entrou na terra prometida, ok? E aí o Pai foi e levantou um outro servo, porque o Pai sonda mentes e corações. E esse servo que ele levantou depois de Moisés estava no meio ali. Era um servo que prestava muita atenção no que Moisés falava. Então ele obedecia
toda a palavra que o pai ministrava através do vaso de honra a Moisés. Então, quem era esse profeta? Quem foi esse profeta? Quem foi esse servo fiel? Josué. Então, Josué, ele teve a grande missão de passar para a Terra Prometida e enfrentar as nações pagãs que estavam habitando naquela terra, naquela época. E aí, o pai deu a seguinte ordem para Josué e todo o exército de Israel: entrai e destruir com todos os povos, todas as nações pagãs. Por que o pai falou isso, irmão? Porque, veja só, ele é o início e o fim. Ele é o Aleph e o Tav. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe que se o povo dele, né, se misturar com as nações pagãs, pode ser levado, né, a pecar, a transgredir, a se desviar do eterno, da palavra dele. E aí, irmãos, quando você lê o livro de Josué, e principalmente os primeiros capítulos do livro de Juízes, você vê que muitas tribos permitiram que outros povos que habitavam naquela terra, naquela época, vivessem, ficassem vivos. E com o passar do tempo, o povo de Israel começou a se desviar. Enquanto Josué estava vivo, o povo mantinha ali, ó, a retidão, porque tinha um servo de ali, ó, guiando, orientando, exortando o povo. Mas quando Josué morreu, o que é que acontece? Já abalou a estrutura de alguns. Só que como tinha anciãos do tempo de Josué e de Moisés ainda vivo, então manteve ainda o povo ainda manteve sua retidão. Quando os anciãos morreram, que chegaram a nova geração, e aí o povo começou a se misturar com essas nações pagãs que eles deixaram vivo, né? Ou seja, eles desobedeceram a ordem, os mandamentos do Pai. E por eles terem deixado vivos, eles começaram a conviver com esse povo pagão, um povo que não teme ao Criador dos céus e da terra, adúlteros, ou seja, traidores, idólatras. Por quê? Porque ficam adorando homens, imagens, deuses, entre aspas, né? Ídolos, enfim, que por trás disso tudo são os demônios. É a antiga serpente que continua enganando a humanidade. Então o que é que acontece? O povo começou a sofrer as consequências dessa desobediência, dessa transgressão. E aí o Pai, com sua infinita misericórdia, ele nunca desampara os justos. Porque em todo o tempo, desde Adão até o presente momento, sempre houve o remanescente de Israel. Sempre houve aquela pessoa fiel ao Criador dos céus e da terra. Aquela pessoa temente. Aquela pessoa que busca o Criador com toda a sua sinceridade e humildade, com todo o amor, que é honesta, que tem caráter, que é transparente, que é verdadeira. Então sempre houve esses. Então o Pai nunca desamparou os seus. E por isso mesmo, então, depois desse tempo de Josué, ele começou a levantar juízes. E é interessante que quando ele começa a levantar os juízes, diz aqui em Juízes capítulo 2, diz aqui no verso 18, ó, no capítulo 2, quando Yahweh ali suscitava juízes, o Eterno estava com estes líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos, durante todo o tempo em que vivia o juiz escolhido. Porquanto o Eterno se comovia por causa dos clamores dos israelitas diante da opressão causada por seus perseguidores e dominadores. Então esses justos que viviam naquela época eram oprimidos, né? Oprimidos e perseguidos por eles, pelas hostes
os dominadores do sistema mundial em trevas, como diz em Efésios 6. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades. Então os justos sempre sofreram essas perseguições. Porque os justos, eles buscam andar aqui em justiça. Eles colocam em primeiro lugar o reino dos céus. O reino dos céus é a prioridade na vida dos justos, daqueles que buscam andar em justiça. Então, o pai levantou juízes naquela época. E o que aconteceu? As pessoas não davam ouvidos aos juízes. Como a gente vê no passar do tempo, continua a mesma coisa. Então, para o vídeo não ficar muito longo, porque a ideia é trazer vídeos curtos para a gente refletir e meditar. O tempo passou e continua. Na verdade, nós que somos dessa geração, que eu considero a última geração, a gente está vivendo o tempo do fim. Quem medita na palavra está vendo os sinais, estão vendo as profecias se cumprindo. Então, o que acontece? A gente está mergulhado nesse paganismo. Porque nesse tempo aqui, o povo de Israel, o povo de Iá, já tinha permitido, né, a convivência com os povos pagãos. Então, com o tempo, eles foram ganhando força. Até porque dizem no capítulo 3 de Juízes que o pai permitiu, né, capítulo 2 ainda, nesse mesmo capítulo, que o pai permite que esses povos fiquem para que prove realmente a fé do remanescente, daquele que se diz crente e diz que teme ao Criador e que é fiel a ele. Então, o paganismo, ele cresceu, porém o pai sempre esteve com os seus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, o Criador de absolutamente todas as coisas. Então não há do que temer. Quando vier a opressão da parte do sistema, se mantenha firme e fiel ao Pai, porque você não está aqui lutando por coisas perecíveis, como os pagãos. Os pagãos, eles lutam, eles brigam por coisas perecíveis, coisas materiais. Nós não, meus irmãos. Nós, crentes verdadeiros, seguidores do Evangelho da Graça, seguidores da verdade, da justiça, de Yahushua HaMashiach, nós guerreamos e nós lutamos pela nossa pátria, a Nova Jerusalém, a vida eterna. Nós lutamos pelo Shabá, pelo milênio com o nosso Messias, o dia de descanso com o nosso Mestre e depois por toda a eternidade, por esse reino de paz, de justiça, de amor, onde não haverá mais transgressão, corrupção, injúrias, injustiças, maldade. Tá entendendo? Então a gente luta por isso. A gente luta por algo muito maior, que não dá para expressar. Pode o crente aqui fazer milhares e milhares de vídeos, mas não dá para... É inarrável o tamanho dessa glória. Aleluia! Então, permaneça fiel, meus irmãos. A palavra. Não se desvie do caminho. Mantenha-se firme. Porque, diferente daquele tempo que o povo de Israel poderia ter obedecido a palavra e hoje todos nós estarmos vivendo com prosperidade, ou seja, com saúde, com paz, com amor nesta terra, mas não foi possível por causa da transgressão. Então por isso que o Pai mandou o seu Filho, a sua palavra em carne, porque ele viu que se fosse depender dos nossos próprios méritos, da carne, nós não alcançaríamos a salvação. Essa vida próspera que ele prometeu desde lá do princípio aos nossos pais Adão e Eva, que transgrediram e caíram. E aí você vê que o povo, ele ainda por sua misericórdia, enviou sempre os seus servos, mas o povo continua transgredindo. E hoje nós, que somos dessa geração de hoje, nós já vivemos mergulhados, estamos cercados, irmão, por todos os lados, por paganismo, por abominações, pessoas que vivem totalmente contrárias ao Evangelho. Então, saibam que o nosso reino não é deste mundo. Então, irmãos, preparem-se, revistam-se da armadura de Yahuwah.
e estejam preparados para a morte, porque a morte é lucro e o viver é Yahusha, é o Evangelho. Entende? Porque neste mundo, nesta terra, não há mais salvação. A salvação é espiritual. A vida é espiritual. Entende? E diz em Tessalonicenses que nós iremos receber novamente os nossos corpos glorificados. Assim como o Messias, quando ele ressuscita, que ele volta, né? Oh, glória! E ele se apresenta aos discípulos, aos seus seguidores. Então essa é a promessa, meu irmão. O nosso Messias ressuscitou, aleluia, ele vive, e ele veio com a sua glória, com o seu corpo glorificado, e ele prometeu aos seus seguidores que se manterem firmes e fiéis até o fim, que receberão também essa herança, aleluia. Então fica firme, não se desvia, meu irmão, medita nessa palavra de dia e de noite, que eu te garanto, eu não, Yahusha Hamashia nos garantiu, nos prometeu que nós iremos tomar posse dessa terra prometida, da verdadeira terra prometida, da nova Jerusalém, daquela que desce dos céus. Aleluia! Então, meus irmãos, foquemos no reino dos céus. Tá entendendo? Em primeiro lugar, buscai o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, independente dos enganos, da opressão do sistema da besta, não recue. Não recue, avante, avante, em nome de Yahusha. A morte é lucro, o viver é o evangelho da graça. Yahusha Hamashia. Recebe essa bênção, meus irmãos. Que a paz e a graça do nosso Pai estejam com todos vós. Amém.